Um bom dia a todos os irmãos. Gostaria de, nesta manhã, compartilhar um pequeno pensamento na palavra do Senhor. Como texto base, Efésios 3, versículo 14, onde diz assim, o apóstolo Paulo: Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos ouvido ontem pela manhã, referente à gratidão, também se tratando do apóstolo Paulo, e com este versículo, principalmente com essa expressão, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de colocar para nós pensarmos neste momento: será que nós temos nos colocado de joelhos? Nós temos várias situações, e principalmente se tratando desse momento atual, em que nós temos essa obrigação e principalmente precisamos ter este sentimento dessa necessidade de nos colocarmos de joelho mediante a tudo que nós estamos passando. Nós temos muitas necessidades e, como falado ontem também, coisas a agradecer, mas nós temos que pensar, sempre lembrar o poder que tem a oração. Nós sabemos que Deus muda as circunstâncias mediante as nossas orações, e para poder exemplificar isso, nada melhor do que os próprios exemplos que nós temos na Bíblia para o nosso aprendizado. Temos vários, eu peguei alguns para que nós pudéssemos pensar brevemente, como é o caso de quando o povo Israel, tendo saído do Egito, faz aquele bezerro de ouro para adoração. Então vem a palavra do Senhor a Moisés, em Êxodo 32, versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Então no versículo 14 vem a resposta do Senhor. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. O Senhor, através da oração de Moisés, ele muda aquilo que estava em seus planos. Portanto, o quão valiosa é a oração de um servo do Senhor, intercedendo, seja para a família, pelos amigos, pela salvação das pessoas. Nós precisamos exercitar isso a cada dia mais. Um segundo exemplo, muito conhecido também, todos nós conhecemos a história de Ana, mãe de Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 5, diz assim: Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Trazendo para nós esse final desse versículo 5, porque o Senhor, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, Ana era estéril, Ana não podia ter filhos. Agora vamos para o versículo 10 do primeiro capítulo, do mesmo capítulo que nós já tínhamos lido. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nós sabemos, continuarmos lendo os próximos versículos, Ana estava pedindo por um filho. Então vem a resposta do Senhor no versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E o Senhor então atendeu ao pedido de Ana, concedendo um filho, mesmo ela sendo estéril. Um terceiro exemplo para nós, que deve servir também de exemplo, conforto, quando Ezequias recebeu a sentença de morte, o rei Ezequias, no segundo livro de Reis, no capítulo 20, no versículo 1, Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te,
Suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, fiz o que era bom aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Sucedendo, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. Até aqui. E, por último, penúltimo exemplo, agora lembrando aqui do momento em que Elias estava diante dos profetas de Baal, para poder então ali confrontá-los, versículo 36 do capítulo 18 de 1 Reis. Sucedeu o que? No momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu povo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então, nós temos aqui visto, realmente esse era o último exemplo que tinha para trazer para nós, temos muitos outros, mas o que nós podemos pensar diante de tudo isso, como o Senhor age e muda as circunstâncias através da oração. Nós sabemos que não há uma comunhão completa sem a oração, nós temos livre acesso à presença de Deus e precisamos aproveitar este privilégio que nós temos. Como nós sabemos de um versículo muito conhecido, a oração do justo pode muito em seus efeitos, em Tiago 5,16. Então, se tratando da oração de um justo, podendo muito em seus efeitos, podemos pensar em uma igreja com um coração quebrantado de joelhos perante Deus, as maravilhas que podem ser realizadas, quantas bênçãos espirituais nós temos deixado de receber por essa falta dessa oração, a falta de nos colocarmos de joelho perante o Senhor, quantas almas nós temos perdido por falta de orar. Nós sabemos que o Senhor trabalha através das circunstâncias e sabemos de histórias recentes de irmãos, não vou citar os nomes, mas que por muitos anos têm orado e orado, principalmente pelos filhos, pela conversão deles, e mesmo depois de muito tempo, através de circunstâncias difíceis e complicadas, o Senhor tem agido e tem despertado o coração destes mesmos. Então nós precisamos pensar nisso, o quanto nós temos deixado de lado esse privilégio que nós temos. Nós podemos achar que as nossas súplicas muitas vezes podem não ser ouvidas, ou achar que Deus está fazendo pouco caso, mas precisamos pensar como está a nossa vida diante do Senhor. Nós sabemos que para que o Senhor atenda os nossos pedidos, as nossas súplicas e as nossas orações, nós precisamos estar com a nossa vida de acordo e em uma completa comunhão com Ele, pois conforme diz o Salmo 66:18, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, irmãos, que nós possamos pensar nessas coisas, o quanto é valioso uma oração, o quanto é precioso, principalmente para a comunhão com o Senhor, e o quanto o Senhor pode fazer através da oração de cada servo. Então, que não deixemos de agradecer, como temos ouvido ontem, e que também não deixemos de colocar os nossos joelhos, de nos ajoelharmos perante o Senhor, colocar os nossos joelhos no chão e orarmos e clamarmos ao Senhor, porque Ele pode trazer grandes benefícios para a igreja, o povo, a nação, principalmente nesses momentos difíceis em que nós estamos vivendo. Que o Senhor possa nos confortar e nos conceder misericórdia. Amém.